Deus está presente, meus amigos. Meus amigos, venho com mais um vídeo hoje. Fazer dois comentários, meus amigos. Dois comentários. Vendo um podcast hoje, né? Um tipo de programa muito gravado hoje em dia. Eu vi uma entrevista de um jornalista, né? Que era muito amigo de Chico Xavier. Esse jornalista disse nesse podcast que Chico disse até de uma forma aberta que foi Kardec, né? Que ele e Kardec são a mesma pessoa. Meus amigos, isso aí tem alguma controvérsia. Chico nunca disse abertamente que ele e Kardec foi a mesma pessoa, nem divulgou isso aos quatro ventos. Se Chico foi Kardec, Chico pode ter até contado alguma pessoa mais íntima, mais próxima, mas Chico não falava esse tipo de coisa, né? Se você lê a biografia ou se você tem conhecimento, aquelas pessoas que conviveu bem diretamente com Chico, ele não falava isso. Ele não divulgava isso aos quatro ventos, como esse jornalista disse, né? Eu acho que foi um erro, né? Todo mundo comete seus erros, às vezes comenta coisas que não é bem por aí, né? E esse jornalista disse que Chico e Kardec é a mesma pessoa e que Chico divulgou isso de uma forma aberta. Não é verdade. Chico nunca disse, meus amigos, aos quatro ventos, que ele e Kardec eram a mesma pessoa. Né? Se Chico e Kardec foi a mesma pessoa, Chico pode ter comentado uma pessoa próxima, né? Mas Chico não falava isso. Muito pelo contrário, né? Ele era muito discreto em relação a vidas passadas dele, né? Ele não ficava comentando, ele era muito cauteloso, né? E esse jornalista acabou fazendo esse comentário nesses podcasts, né? Assim, um comentário infeliz, né? Então isso mostra que nós temos que ter filtro, né? Para tudo que a gente vê na internet, né? Inclusive até pessoas que são muito qualificadas, muito estudadas, muitas vezes nesses podcasts falam coisas que não é por aí, né? Não correspondem às coisas. Né? Então foi dito isso aí, né? E não corresponde à verdade. Chico Xavier era muito discreto, principalmente em relação a isso. E outra coisa, você querer deixar Chico contrariado era muito simples. Era você perguntar para ele se ele e Kardec eram a mesma pessoa. Inclusive pessoas muito próximas, até pessoas que conviviam com ele, sabia desse fato, né? Que para deixar ele contrariado era muito simples, era só chegar e perguntar para ele se ele e Kardec eram a mesma pessoa. Chico era muito discreto com esse negócio de vidas passadas dele, né? Ele não saía comentando, falando, né? Porque todo mundo sabe, até nos meios espíritas, que Chico Xavier teve várias vidas aqui na Terra, muitas situações antes dessa última, né? Como o mineirinho, né? De Pedro Leopoldo. Ele teve outras vidas aqui na Terra, mas ele era muito discreto, né? E esse jornalista nesse podcast aí, ele disse que Chico falou de uma forma aberta. Não é por aí, né? Isso aí mostra, meus amigos, que muitas vezes a gente tem que ter filtro, né? Com o que a gente fala, até nesses meios de comunicação que muitas vezes tem tanta visualização, né? Nós temos que ter filtro, não só com os grandes, mas com os pequenos canais. A gente tem que filtrar as informações. Por exemplo, essa informação aí não é verídica, né? Ele não falou aos quatro ventos que ele era Kardec. Muito pelo contrário, ele não gostava, ele evitava esse tipo de assunto. Vamos ao segundo comentário, meus amigos. Tem uma doutora espiritualista e famosa, né? Eu não vou dizer o nome dela, mas é conhecida como doutora, né? Inclusive, as iniciais dela é MM, né? Uma pessoa bem estudada. E ela disse num desses podcasts aí que a pessoa que mais dá trabalho quando desencarna são os espíritas, né? Que o evangélico ele fica dormindo e que o espírita não. O espírita desperta mais rápido e é o que dá mais trabalho, inclusive falando que existem hospitais, né? De loucos, né? No astral, que abrigam espíritas, né? Essa informação que ela deu. Meus amigos, nós temos que ter filtro. Em primeiro lugar, existem pessoas que não são evangélicos de verdade. Fala que é evangélico, mas não é. Existem pessoas que falam que são católicos, mas não são católicos. Pessoas que falam que são espíritas, mas não são espíritas, né?
existem vários graus, né? Existem pessoas que não vão na igreja católica. Dificilmente vai. Se você perguntar, ele vai falar que é católico. Existem pessoas que não são evangélicos, né? Tem uma simpatia, mas se você perguntar, ele fala que é evangélico. E o espírita, meus amigos, a mesma coisa. Então, essas pessoas que ela falou que no astral dão trabalho, que tem hospital de doido e tal, não são espíritas de verdade. Simples assim. São pessoas que, quando estavam aqui na Terra, até nutriam uma certa simpatia pelo espiritismo. Mas não são pessoas que estudou, né, que praticou, que procurou conhecer a fundo a doutrina. Não são espíritas de verdade. Inclusive, nesse canal aqui, Fagulha de Luz, tem um vídeo falando sobre os espíritas teóricos, né? Aqueles espíritas que gostam de mensagem, que gostam de ler um livrinho, uma coisa ou outra, né? Mas que a hora que eles veem a comunicação, né, de um espírito com médium, ele se assusta, o amor acaba na hora. Ele se manda, ele não é mais espírita. Existe um vídeo aqui muito interessante chamado Espíritas Teóricos, né? Então, o que ela disse, meus amigos, não corresponde à realidade certa, né? Esse negócio de hospitais para louco, para espírita, no astral, que espírita é o que dá mais trabalho, não é por aí, meus amigos. Não é por aí. Por isso que nós temos que ter filtro, que às vezes até essas pessoas muito sábias, que nem esse jornalista, que nem essa doutora, eles também cometem erros. Por isso que nós temos que sempre estar com o nosso filtro ligado, filtrar a informação. Porque pessoas muito sábias, meus amigos, cometem erros, né? Falam coisas que não é por aí. No caso dessa doutora, ela disse isso não corresponde com a verdade, que o espírita que é de verdade, mesmo espírita mesmo, é claro, ele pode até chorar, ele pode ter uma crise, né? Aquele sentimento de tristeza, principalmente os familiares ficaram aqui na Terra, mas não de chegar ao ponto de precisar para um hospital de louco para ser contido. Isso não corresponde com a verdade. E essas pessoas que estão nesse local, que nem ela falou, que eu acredito que exista, não são espíritas de verdade. E o espírita de verdade, meus amigos, ele é claro que ele vai sentir essa partida, né? E deixar às vezes os familiares, ele vai sentir, mas não chegar ao ponto de ficar louco. Se ele vai ficar louco, se ele vai ficar doido para ir para um hospital, é que ele não é espírita de verdade. Ele não entendeu a doutrina espírita, né? Porque se ele estudou, se ele entendeu, é claro que ele vai sentir, ele tem sentimento, né? Ele tem sentimento, mas ele vai aceitar a realidade, né? Um tempo, é claro, todo mundo precisa de um tempo, né? Todo mundo precisa de um tempo. O sentimento de tristeza, né? Essa mudança, né, de vibração, né, da terceira dimensão que nós estamos aqui, né, encarnado, né, para uma dimensão que nós não temos mais esse corpo pesado, tem a diferença, a pessoa vai sentir a mudança de vida, né, uma mudança grande, mas não chegar no ponto de ficar louco, tem que ir para um lugar. Isso daí não é espírita. Que a doutora que disse isso no podcast, ela me desculpe, mas isso aí não é espírita de verdade, né? O espírita de verdade, ele vai ficar triste, ele pode chorar, ele pode ter suas crises de tristeza no astral, mas não chegar num ponto desse. Esses não são espírita, né? Assim como eu disse aí para trás, né? Nem todo católico que fala que é católico, nem todo evangélico que fala que é evangélico, e nem todo espírita que fala que é espírita. Existem vários graus, né? Então nós temos que ter o filtro. Meus amigos, eu termino esse vídeo pedindo para vocês, né, nos apoiem, continuem nos ajudando, vamos continuar, né, porque o lema desse canal, eu disse que enquanto uma pessoa estiver assistindo o vídeo, eu quero continuar esses vídeos, né, gravando esses vídeos, passando informações para vocês, né. Não é fácil, a caminhada é difícil, mas conto com o apoio de vocês, vamos continuar buscando a nossa evolução espiritual. Meus amigos, termina esse vídeo deixando um forte abraço e viva Sananda!